Olá, você, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está aí com a gente no nosso culto online de hoje, dia 3 de maio, domingo. Muito bem-vindo para nosso momento com Deus de todos os domingos, nossos momentos como comunidade cristã. Nós que, por enquanto, estamos impedidos, de nos reunir fisicamente, nos encontramos aqui toda semana para buscar a Deus e para estarmos juntos. Espero que você esteja passando bem esses dias, esteja animado, usando esse tempo que você tenha livre. Não sei se você está tendo mais tempo livre ou não, se você está trabalhando em casa ou não sei qual tem sido a sua realidade, mas espero que você esteja tendo a oportunidade de gastar um pouco de tempo para pensar na vida, para fazer uma análise daquilo que você tem vivido, sua vida com Deus. Realmente eu espero que você tenha oportunidade de fazer isso e se preparar para coisas grandes, para um mundo novo que virá quando toda essa situação passar e a gente poder retomar certas atividades que a gente tinha antes. E eu quero usar esse tempo que nós temos toda semana, de um tempo de preparação, de renovação espiritual. E por isso eu agradeço você estar com a gente nesse domingo. Vai se preparando, porque muitas coisas a gente vai poder vivenciar aqui com Deus. E aproveite bem, reúna a sua família, junta todo mundo nesse início de culto. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Você está acompanhando a gente pelo Facebook, a turma do Facebook. Deixa eu ver se você está atento aí, aperta aí no cantinho, nunca sei se é daqui ou aqui, né? Mas aperta aí o curtir, aperta esses emojis que tem aí. Se você está gostando, fica apertando, se é curtir, se é amei, se é uau, se está bravo, se você está achando engraçado, né? Vai apertando aí, vai se manifestando. Já que eu não consigo ver você pessoalmente, não consigo ver o seu sorriso, aperta aí. Se eu não consigo ver se você está dormindo, se você está cochilando, se você está animado, se você está bravo, se você está estressado, manifesta aí, aperta aí e compartilha esse vídeo já no seu Facebook, no seu Instagram.
Você que está no Facebook principalmente, que está saindo ao vivo, você que está aí nessa plataforma, você consegue reagir melhor do que no YouTube, por exemplo. No YouTube você só consegue curtir uma vez e comentar aí, mas se manifeste, tá? Eu quero ter essa oportunidade de ter você participando ativamente, não só aí ouvindo o que eu estou falando, mas se manifeste, tá? Nesse início de culto, o nosso propósito é estarmos mais próximos, nos aproximando de Deus em oração, nos aproximando de Deus pela palavra. E a gente vai ouvir uma música agora, uma música do meu CD Recomeçar, que eu avisei e falei dele na quarta-feira passada. E a gente vai ouvir a música Perto de Deus. A turma aqui da igreja, aqui em Juiz de Fora, já conhece. Você conhece, canta junto comigo. Se não conhece, aprecie, aprenda e vai lá na plataforma, lá no Deezer ou no Spotify ou no meu canal no YouTube, Rick T. Costa, youtube.com/Rick T. Costa, ou nas plataformas, né? Procura lá no Spotify e no Deezer, Ricardo Costa Recomeçar. Você vai achar o CD lá e vai ouvir essa música depois novamente, tá? Mas vamos nos preparar, nos aproximarmos de Deus. Ouça essa música e daqui a pouco a gente volta com nossa reflexão. O nosso assunto de hoje é hora de contar os nossos dias. E eu já te espero depois da música pra gente refletir, tá bom? Deus abençoe. Desfrutar da sua comunhão. Como é bom ficar perto de Deus e receber a sua proteção. Posso olhar pro céu, pras estrelas e o mar. Posso até imaginar que esse Deus pôde me amar. Universo, louva-te. Tua glória eu vejo aqui. Como é bom viver em teu amor, sentir tua presença como a brisa do mar. Em meu coração vive o Senhor. Em teus braços sei que posso me entregar. Posso olhar pro céu, pras estrelas e o mar. Posso até imaginar que esse Deus pôde me amar. Universo, louva-te. Tua glória eu vejo aqui.
olhar pro céu, pras estrelas e o mar, posso até imaginar que esse Deus pode me amar. O universo louva-te, tua glória eu vejo aqui. O universo louva-te, tua glória eu vejo aqui.
isso. Esse vídeo que a gente assistiu aí também chama-se Antes que o Mundo Acabe. Tanta coisa que tem passado, né? Como a gente viu, tanta tragédia, tanto caos, tanta guerra, e muita gente às vezes quer colocar a culpa que Deus está permitindo isso. Não é Deus que gera essas desgraças, não é Deus que gera o coronavírus, não é Deus que gera as guerras, não é Deus que tem gerado essas coisas. Deus, sabendo que essas coisas aconteceriam, já providenciou uma solução. Antes que tudo isso acontecesse, Ele enviou o Filho dele na cruz para que Ele morresse, desse a vida por você, e através dessa vida de Jesus a gente possa se aproximar de Deus e aprender de Deus e viver os benefícios da comunhão com Ele, e principalmente a comunhão que nos leva à presença dele eternamente, e não sofremos as consequências dessas desgraças que o próprio homem, e o homem nos seus erros, nos seus pecados, gera, certo? E toda essa introdução, tudo isso que nós ouvimos, o nosso propósito hoje é ouvir, entender e refletir um pouquinho sobre é hora de contar os nossos dias. E eu quero pensar um pouquinho a esse respeito. Abra sua Bíblia aí no Salmo número 90. Salmo não é um livro que tem capítulos, mas é um livro de música, né? Um inário, um livro de cânticos que é numerado. Então, Salmo número 90, vamos ler os versículos de 10 a 12, para a gente refletir nesse domingo um pouco sobre é hora de contar os nossos dias. Salmo 90, de 10 a 12, diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em outra versão, esse trecho diz algo, fala a mesma coisa, mas com outras palavras. O limite da nossa vida chega a 70 anos e só alguns dos mais fortes conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos nós, o respeitaríamos e lhe obedeceríamos como o Senhor merece. Ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Então a ideia aqui que esse trecho está querendo dizer tem uma ideia bem parecida do que você que vê muitos semáforos. Aqui em Juiz de Fora tem alguns, né? Sabe aqueles semáforos quando você para, ele te dá aquela contagem regressiva, te avisando quanto tempo você tem que ficar parado, né? Esperando. É um indicador de tempo, né? Que mostra quanto tempo você tem que ficar ali aguardando o momento de poder transitar. E quem dera, né? A nossa vida tivesse um tempo, um contador assim. Aqui esse texto aqui fala que a vida das pessoas elas são medidas em dias, mas nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Aqui o texto fala que muitos sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. E quem passa disso, né, já é um vencedor. E quando isso aqui foi escrito, né, na época que esse texto foi escrito, a expectativa de vida era muito baixa. Era uma expectativa de vida, assim, a vida média de quem vivia naquela região, naquela época, era uma vida de aproximadamente 40, 50 anos.
Então, por isso que ele fala que às vezes a média aqui, quem chegasse a 70, muito dependendo do vigor a 80, poderia dizer que viveu muito. E muitos escritos do Egito Antigo, da quem vivia naquela região da Ásia ou do norte da África, dizia que os primeiros 10 anos era a infância, de 10 aos 20 a pessoa aprendia um ofício, dos 20 ao 30 a pessoa adquiria bens e de 30 a 40 a pessoa adquiria sabedoria. E quem conseguia viver além disso conseguia entender melhor ou viver ou desfrutar melhor do propósito da sua existência. Então, há limite de dias. Nossa vida é um conjunto, uma coleção de dias, né? Nós não sabemos quantos dias, quantos anos vamos viver. O próprio texto diz que esses dias haveriam dificuldades, né? Numa versão fala que é enfado, ou seja, é difícil muitas vezes viver as experiências, mas a realidade é que a vida ela tem um tempo determinado, e diferente do que muitas religiões ou crenças dizem, a Bíblia deixa claro que nós temos apenas essa vida para viver. Nós não vamos reencarnar em outra coisa, ou em outra pessoa, em outro tempo. A Bíblia deixa claro que aos homens está destinado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o acerto de contas, o juízo. E como esse próprio Salmo diz, esse texto que eu mencionei está lá em Hebreus 9, 27, mas é como aqui próprio diz, se nós soubéssemos ou conhecêssemos a ira de Deus, que a ira de Deus não está sobre as pessoas, mas é sobre a condição que cada um se coloca, quem se mantém completamente disposto a viver numa circunstância de pecado, e o pecado é aquilo que nos separa de Deus, porque Deus é um Deus santo e não pode ter comunhão com o pecado. Eu falei isso semana passada. Se conhecêssemos ou entendêssemos a ira, nós aproveitaríamos nosso tempo de forma melhor e respeitaríamos ou nos submeteríamos à vontade de Deus e desfrutaríamos de uma vida mais útil, uma vida mais bem vivida, uma vida mais constante, uma vida mais cheia de significados do que simplesmente uma coleção de dias inúteis, onde investimos tempo e energia naquilo que no fim das contas não trouxe tanta alegria, de disposição, satisfação ou sentido, que é principalmente isso. A vida é curta e nós precisamos, e somos instruídos aqui no versículo 12, a contar os nossos dias. Ajuda-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos contar os nossos dias. Tem 3 motivos para isso. Primeiro, porque o primeiro motivo é que a vida é passageira, né? Os dias passam rápido. A vida é curta, a vida é muito curta. No livro de Jó fala algumas coisas interessantes. Jó está antes de Salmos, né? No livro de Jó, se você ver ali no capítulo 14 de Jó, versículo 1, Jó fala algo bem interessante a respeito disso. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, né? Assim é a vida humana, a gente tem pouco tempo e esse pouco tempo às vezes a gente vai viver de forma inquieta, sem ter propósito, e a gente precisa entender isso. Lá em Tiago 4,14 fala que a vida é como a brisa que num tempo existe, no outro dia logo se dissipa, né? No momento logo se dissipa. A jornada do ser humano nesse mundo, ela dura pouco tempo, né? No capítulo 9 de Jó, versículo 25, é dito que os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Jó reconhece uma situação dessa. A vida ela é breve e nós não temos
às vezes, como contar, como eu mencionei, a gente não é como parar num semáforo e a gente ter certeza quanto tempo a gente vai esperar aquela contagem terminar para a gente seguir em frente. A gente tem que seguir em frente desde já, porque nós não temos certeza do amanhã, né? E a nossa vida é uma coleção de dias, e se esses dias forem vividos sem serem contados, sem serem aproveitados, sem serem desfrutados ao extremo, no final dessa coleção não haverá nada para a gente apreciar. Então a vida é curta, e o que nós temos feito até agora? Às vezes você não dá muita atenção quando é mais novo para a vida, e depois a vida passa e você olha para trás e fala assim, o que eu fiz? Né? Se você for reparar bem, o ano de 2020, você tinha muitas expectativas e nós já estamos quase no meio do ano, já estamos no mês de maio. E o que você fez até agora? Foi a culpa do coronavírus? Não. Não terceirize a responsabilidade de cuidar da própria vida. Às vezes você está colocando nas costas de alguém ou de alguma coisa algo que você deveria fazer. Não é porque o mundo está em quarentena, em pandemia, que você deve deixar de ser útil, deixar de ser produtivo. A vida é passageira, com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus. A vida é passageira do mesmo jeito. O tempo não parou por causa do coronavírus. Atividades foram suspensas, mas a vida não. Você pode desfrutar e viver algo útil e bom, e deve fazer isso logo, porque o tempo continua sendo contado. O tempo não parou por causa do coronavírus. Você precisa entender isso. A vida é curta. E o que você fez até agora? Não fiz nada. Não fez nada? Eu lamento. Porque esse tempo você não recupera mais. A vida é muito passageira. E será se haverá tempo para a gente fazer algo útil? Se a gente continuar levando a vida de qualquer forma, sem propósito, sem rumo, eu tenho falado isso muito. Você tem entendido por que você existe, para o qual você foi criado? Você tem vivido a vida de forma útil? Então, aqui o texto coloca que é hora de contar os nossos dias, é hora de viver. Independente se você está recluso, se você está sendo obrigado a ficar num ambiente mais restrito, mais viva, cresça, desenvolva, aprenda coisas, vivencie novas experiências. A vida é passageira e por isso é hora de contar os dias. E às vezes a vida pode acabar incompleta, em segundo lugar aqui. A vida é passageira, mas também a vida pode acabar incompleta. Poucas pessoas cumprem seus propósitos, né? A gente vê lá em 2 Timóteo, Paulo fala que ele completou a carreira que lhe estava proposta, mas nem todas as pessoas, por mais que empreendam atividades em grandes coisas, em grandes propósitos e projetos, nem sempre elas vão conseguir concluir o seu projeto. Hoje é dia 3 de maio, há 2 dias atrás, dia 1º de maio, fez 26 anos que o Ayrton Senna morreu. Ayrton Senna foi um excelente piloto, quem não lembra dele, né? Foi um dos grandes pilotos de Fórmula 1, foi o maior piloto brasileiro de Fórmula 1, foi tricampeão, tetracampeão mundial, não lembro quantos títulos ele teve, mas ele morreu jovem, morreu numa corrida. Ele morreu antes de completar aquela corrida. Ele morreu antes de completar o seu propósito, que era ser campeão pela equipe, pela escuderia Williams de Fórmula 1. Um atleta de alto desempenho não chegou até o fim do seu plano. Isso pode acontecer. Esse coronavírus, ele abreviou a vida de muita gente. Muitas pessoas que não concluíram o propósito da sua própria vida, não finalizaram os seus projetos. Isso é possível, né? O apóstolo Paulo fala lá em 1 e 2 Timóteo que eu completei a carreira, né? E guardei a fé.
poucas pessoas conseguem completar a carreira, conseguem concluir aquilo pela qual elas se empreenderam num projeto de vida, num projeto espiritual. E muitas grandes pessoas, além do Ayrton Senna que eu mencionei, não concluíram seus grandes propósitos. Michelangelo completou apenas 14 das 44 estátuas que ele começou. E 30 obras incompletas estão no museu lá na Itália. Michelangelo, o grande artista, não completou suas obras. O compositor alemão Franz Schubert deixou para trás uma sinfonia incompleta. Abraão e Moisés não chegaram a Canaã, não entraram em Canaã, não desfrutaram de Canaã. Projetos inconcluídos. Davi não pôde construir o templo a Deus. Nem tudo que a gente empreende, talvez a gente consiga concluir, mas a gente deve lutar e correr atrás para concluir o máximo possível das coisas que nós fazemos, que nós empreendemos nessa vida. A maioria de nós vai chegar ao fim da vida sem ter alcançado muitos objetivos, mas a gente deve estabelecer objetivos de curto prazo, de médio e de longo prazo. E os objetivos espirituais que a gente desenvolve, você deve ter objetivos educacionais, objetivos de vida, objetivos familiares, objetivos pessoais, objetivos espirituais. Seus objetivos educacionais foram alcançados? Eu queria tanto fazer uma faculdade e não fez por quê? Eu queria tanto trabalhar com determinada coisa na minha vida e por que não fez? Eu queria tanto aprender tal ofício e por que não aprendeu? Eu queria tanto ler a Bíblia toda e por que não leu? Eu queria compartilhar minha fé com Jesus, a minha fé em Jesus com outras pessoas e por que talvez você ainda nunca comentou o que Jesus fez na sua vida? Eu queria fazer alguma coisa na presença de Deus, eu queria trabalhar na obra dele, por que você não fez? A gente está tão ocupado com tanta coisa inútil, a gente gasta tanto tempo com tanta coisa inútil, e não estamos contando os nossos dias. Eu sou de um tempo que as pessoas ansiavam, tinham um desejo ardente de fazer as coisas na igreja, e quando tinham oportunidade, não se colocavam à disposição. Você já chegou para o seu pastor e falou o que você estaria disposto a fazer? Hoje o pastor muitas vezes tem que fazer tudo sozinho porque ele não tem tanta gente disponível, disposta em fazer algumas coisas. E daqui a pouco passa o tempo, passou 10 anos e você o que fez para Deus na comunidade cristã, que é a igreja, o que você tem feito? Agora chegou a pandemia, não posso fazer nada. Será que você não pode fazer nada? Você não pode ligar para alguém, você não pode mandar uma mensagem para alguém, você não pode ajudar alguém em alguma coisa, você não pode escrever um pequeno texto, uma meditação, mandar para alguém, gravar um vídeo encorajando alguém, gravar um áudio encorajando alguém, mandando uma mensagem de esperança para alguém, falando que existe saída, existe luz no fim do túnel, não é o trem para atropelar a pessoa, existe luz no fim do túnel, existe esperança, existe um jeito, existe forma de a gente aprender a ser sábio, como esse texto aqui de Saulo está querendo ensinar, que você aproveite melhor os seus dias para que você alcance sabedoria, porque para que a sua vida não seja só um bloco de dias inúteis e só gastos em ver meme ou compartilhar meme. Meme é engraçado, a gente deve ter uma parte do nosso tempo. Se você se alegra e aprende alguma coisa com isso, passe algum pouco tempo com isso, mas aproveite melhor o seu tempo, os seus dias, para que você alcance o coração sábio, que você desenvolva a sabedoria. O que é sabedoria? É saber usar melhor o conhecimento. Que conhecimento se eu só passo o tempo envolvido com coisas que não trazem nenhum tipo de necessidade ou de produtividade? A vida
pode acabar incompleta para você. Muitos projetos que você tinha, talvez não serão concretizados. Ou não serão concretizados por preguiça, não serão concretizados porque não houve condições, ou talvez porque você não se empenhou tanto, ou porque realmente não era o plano, o propósito de Deus que você vivenciasse essas coisas. Mas isso não deve impedir que você viva bem, feliz, satisfeito com aquilo que Deus já te permitiu alcançar e permitiu viver, né? Porque a vida, ela é incerta. Quantas pessoas estavam planejando morrerem esse ano de coronavírus? Será que essas mais de 5 mil pessoas que já morreram no Brasil nos últimos 3 meses por causa dessa doença estavam no plano delas? Como a gente falou no domingo passado sobre Ezequias, né? A gente falou essa semana que Ezequias recebeu de Deus a sentença que iria morrer, que deveria pôr ordem na sua casa, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Que garantia nós temos que teremos mais 15 anos de vida, né? A vida é muito incerta. Por isso nós devemos contar os nossos dias, ou seja, viver os dias da melhor forma possível, desenvolver aquilo que a gente se propôs a desenvolver, fazer algo, viva com um propósito. Nós vamos falar sobre propósito de vida em breve, mas a gente deve desenvolver, contar os nossos dias, desenvolver o nosso tempo, desenvolver as nossas habilidades. Deus tem te dado a oportunidade de ser útil, de ser bênção, e seja bênção para quem você tem acesso, seja só para o seu núcleo familiar ou para quem você tem oportunidade de ser útil, mas seja útil. Você já se parou para pensar qual utilidade? Você tem colocado utilidade na sua vida nesse tempo? Pessoas que não podem sair de casa, eu não posso ser útil, eu não posso sair de casa. Você pode ser útil, sim. Se coloque à disposição, seja útil, faça algo útil, desenvolva algo útil nesse tempo. Compartilhe coisas úteis, aproveite esse tempo para crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer no seu relacionamento com Deus. E talvez o tempo está passando e você não está aproveitando ele do jeito e da forma certa. Então o Salmo diz, para que Deus nos ajude a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, você precisa aprender isso urgente. Nós precisamos aprender isso urgentemente. Então, como diz o Salmo 90, 12 aí, né? Deus nos ajude, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que o nosso conhecimento de Deus seja motivo ou motivação suficiente para nós buscarmos a Deus. Talvez a quarentena começou e já temos quase 45, 50 dias, já vamos chegar a quase 2 meses. E talvez você que não tem vindo a um prédio assistir um culto na igreja aqui, talvez você não tenha gasto tempo, não tenha usado o seu tempo para ouvir mensagem que edifica, que te encoraja, que te faz crescer. Ouvir pessoas reconhecerem que não estão no melhor momento da sua vida espiritual. E sabe o que é mais triste? Não é você estar num péssimo período espiritual, no pior momento espiritual da sua vida. O pior é você não fazer nada em relação a isso. E faça alguma coisa, porque amanhã não temos garantia que estaremos aqui. Texto que eu vivo dizendo, Provérbios 27, 1, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Conte o seu dia, aproveite o seu dia. Em Efésios fala, remir o tempo porque os dias são maus. Aproveite o tempo que você tem, que amanhã pode ser tarde demais. E que a sua lista de projetos incompletos seja pequena, mas que os seus projetos
você corra atrás desses projetos, que o seu projeto, principalmente de viver, de aproveitar a vida, de ser útil, viver uma vida útil para si, para sua família, projetos de vida que você desenvolva, que você faça, que mesmo em meio à pandemia você seja útil para tantas pessoas que precisam ouvir alguma coisa encorajadora, precisam ter pessoas que se colocam à disposição por outras, falar, fazer, orar, se aproximar de Deus, se aproximar de outras pessoas, mandar mensagens encorajadoras, porque tem muita gente se sentindo sozinha e desesperada. E você pode fazer algo, você tem algo a dizer. Então, antes que o seu tempo termine, seja útil, faça algo de útil, viva alguma coisa que seja útil, relevante para você, relevante para sua família, relevante para sua comunidade cristã, relevante para a sociedade que você está, relevante para Deus. Então, pensa nisso, reflita nisso. É hora de contar os nossos dias. Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda vai viver? Você não sabe, a certeza que você tem é o agora, é o hoje, é esse momento. Então se coloque na presença de Deus. Qual momento da sua vida espiritual você está vivendo? É o melhor, o pior? Você está vivendo aquele grande momento espiritual, aquele romper, de desenvolver, de crescer, de entender quem Deus é, e você está crescendo, você está faminto por Deus, ou você está de qualquer forma, vivendo qualquer coisa? Aproveite, essa vida é única. Essa vida é única. A Bíblia deixa claro, aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez. Nós vivemos uma vez, vamos morrer uma vez. Então viva da melhor forma que você puder, aproveite, faça o que nunca fez, para viver o que nunca viveu, ter o que nunca teve. Como diz o grande escritor, motivacional Mike Murdock, para viver o que nunca viveu, tem que fazer o que nunca fez. Então, desfrute, eu quero me permitir a fazer mais isso. Ontem, a Edneia cortou o meu cabelo. Ela nunca cortou o cabelo de ninguém, a não ser das pontas do cabelo dela. E nessa quarentena a gente não poderia cortar cabelo, aí eu criei coragem de dar essa oportunidade dela mexer no meu cabelo. Por que ela até brincou, e fez uma postagem no Facebook depois, que ela pôs a mão no xodó. Não é que meu cabelo é meu xodó, porque eu sei que eu não tenho a aparência mais bela e atraente, interessante possível. Então, se algo desse errado, ou desse muito errado no meu cabelo, você imagina que situação que eu ia ficar. Ter que toda semana chegar aqui 2, 3 vezes, pôr a minha cara aqui para você ver e ouvir o que eu tenho a dizer, com o cabelo completamente bagunçado, ou que eu tivesse que raspar a cabeça. Imagina que situação. Eu com minha cara de lua aqui, você está se depreciando. Não, eu estou simplesmente entendendo que eu não tenho uma beleza física muito interessante, mas não é isso que me define. O que me define é que eu sei fazer graça e piada com aquilo que eu não tenho de perfeito. Eu sei fazer graça e piada ou rir das minhas imperfeições, porque não são as minhas imperfeições que me definem. Que me define aquilo que Deus fala que eu sou. E Deus diz que eu fui formado, lá no Salmo 139 diz que nós somos formados de forma assombrosamente maravilhosa. Então eu posso ter o meu olho desconfigurado, eu posso ter um cabelo meio ralo, eu não posso ter uma aparência mais interessante, mas a forma como Deus me formou, quem Deus pode me fazer ser, isso é algo assombrosamente maravilhoso, e é isso que nós devemos nos permitir aprender a ser e viver nesses dias de vida que Ele nos deu. Então, viva de forma assombrosamente maravilhosa, da mesma forma como Deus te criou, que Deus te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Eu amo essa expressão do Salmo 139.
E como eu tenho visto, né, muitas pessoas tendo mais coragem, né, de aparecer. Então apareça para a própria vida, viva, conte os seus dias, desfrute da vida que Deus tem te proporcionado. E a vida muitas vezes vai ser aquilo que nós fizermos dela. A sua vida é do jeito que está, talvez é porque assim você fez a sua vida dessa maneira. Porque a vida foi muito ruim para mim. Ou talvez a vida tenha sido aquilo que você tem sido para si mesmo. Você tem sido ruim para si mesmo, por isso a vida está ruim. Então é hora de parar de reclamar, é hora de parar de murmurar, de praguejar. É hora de viver, recolher talvez os cacos de muita coisa, reconstruir, recomeçar, andar para frente, olhar para frente. Esquece daquilo que para trás ficou, avança para aquilo que está diante de você. Como diz uma velha poesia, né? Assim, as páginas escritas do seu passado não podem ser apagadas, mas as do seu futuro estão ainda em branco. Então viva, principalmente sendo sábio, obedecendo, entendendo o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida e siga em frente, tá bom? Vamos orar, pedir para que Deus nos oriente, nos ajude nessa jornada de contar os nossos dias. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe, que cada um que está aqui acompanhando conosco, o Senhor abençoe suas vidas. Abençoe que cada um consiga viver feliz, contente, entendendo o teu plano, entendendo a tua realidade, e cada um seja feliz nas suas realidades e aprenda com os seus erros, com os seus acertos, com as suas experiências. Aprenda principalmente a ser sábio, adquira o conhecimento para saber usar isso da melhor forma possível, e esse conhecimento venha, que o Senhor ajude cada um a aprender de Ti, pela Tua Palavra, pelas experiências que o Senhor tem permitido cada um viver. E que nesse período de quarentena, de pandemia, a gente aprenda o melhor, aprenda a fazer o melhor, a viver o melhor, a desfrutar do melhor, e que possamos viver alegres e contentes, independentes das circunstâncias, porque o Senhor pode prover os recursos, pode prover o que precisamos, mas que o Senhor nos ajude a sermos sábios. Aqueles que estão aí pedindo oração nos comentários sobre qualquer que seja o motivo, para aqueles que estão doentes, o Senhor abençoe e atue nos corações daqueles que estão precisando de uma solução física para a sua saúde, que o Senhor restaure e atue. Aquilo que os médicos não acham uma solução, ou que os médicos já não deram uma solução, ou falam que não tem solução, que o Senhor intervenha nessas vidas, intervenha nessa história, que o Senhor atue. Aqueles que têm diagnóstico e não têm solução, que o Senhor dê solução. Que o Senhor dê solução para aqueles que estão com problemas emocionais, aqueles que estão com problemas na família, aqueles que estão com problemas espirituais, aqueles que estão apáticos na vida espiritual. Retire essas pessoas da apatia, retire essas pessoas da falta de vida, de vigor, de energia. Coloque energia nessas pessoas. Aqueles que estão apáticos fisicamente, dê vigor, restaure as suas forças. Aqueles que estão apáticos espiritualmente, em nome de Jesus, que sejam restaurados, reavivados, e que vivam aquilo que nunca viveram, mas que o Senhor os ajude a fazer aquilo que nunca fizeram. Aqueles que nunca te buscaram com intensidade, que te busquem. Aqueles que nunca viveram as tuas promessas, vivam as tuas promessas com fé, com consciência, com perseverança, com insistência. Que o Senhor ajude cada um de nós. Aqueles que estão aí fazendo seus pedidos nos comentários, o Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um, que o Senhor atue. Imploramos por uma bênção especial pelo nosso país. Temos visto pessoas a cada 3 dias morrendo, 1000 pessoas, e pelo menos são essas as notícias. Morrendo 1000 pessoas devido a essa doença. Senhor Deus, que a partir de hoje esses números retrocedam, que o Senhor intervenha, tenha misericórdia do nosso povo, misericórdia desse mundo. Não sabemos por onde esse vírus veio, de quem criou, se foi criado, se foi o que aconteceu, nós não sabemos. Mas clamamos a Tua misericórdia, que o Senhor nos dê mais condições de viver, nos ajude a contar os nossos dias,
nos dê tempo nesse mundo para vivermos de forma agradável a Ti, mas se o Senhor permitir que esse tempo seja abreviado, se essa for a Tua vontade, que o Senhor abençoe e nos ajude a viver o Teu plano na Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizando o nosso culto online de hoje, próxima quarta-feira, aqui às 19h30. Fique atento, talvez ocorra alguma live no nosso Instagram, fique atento aí, tá? Eu tenho tentado fazer algumas lives em conjunto com algumas pessoas. Fiz na sexta-feira com o meu irmão e estou tentando agendar outras. Então fique ligado, fique atento que pode, no nosso Instagram, Facebook, a gente vai avisar se tivermos alguma live em conjunto com alguma pessoa, tá? Deus abençoe, fique firme, aguente a pressão, viva bem os seus dias e honre a Deus que tem nos dado essa vida preciosa e abençoada, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.